Olá, muito boa noite. No ar o Jornal 10, vamos às manchetes. Dia Mundial da Alimentação, é importante o engajamento de todos na luta contra a fome, diz o Ministro da Agricultura e Ambiente. Janine Lelis diz que pode-se fazer mais para a justiça cabo-verdiana. A cidade da Praia vai ter casa de atendimento para os sem-abrigo ainda este ano. Incêndios causam mais de 30 mortos em Portugal. O número de mortos em atentado na Somália já ultrapassou os 300. Vietnã, o número de mortos sobe para 72. Pessoas ainda continuam desaparecidas. Continuação de boa noite. Vamos à atualidade nacional. No âmbito do Dia Mundial da Alimentação, o Ministério da Agricultura e Ambiente, juntamente com a FAO, realizou na cidade da Praia a cerimónia de comemoração da efeméride, que este ano tem como lema mudar o futuro da migração, investir em segurança alimentar e desenvolvimento rural. Mudar o futuro da migração, investir em segurança alimentar e desenvolvimento rural é o tema para este ano, que destaca a importância de se investir numa agricultura sustentável e no desenvolvimento rural, não só para reduzir a fome, mas também para minimizar a migração e o deslocamento das populações. Ainda nesta linha, Gilberto Silva realça o seguinte: constituem medidas estruturais para mudar o cenário em Cabo Verde, ou seja, passar a agricultura de subsistência para uma agricultura de rendimento, pese embora tenhamos uma agricultura que é baseada em unidades familiares em Cabo Verde, ou seja, nós temos uma estrutura agrária baseada numa agricultura familiar de pequena escala, mas é possível criar as condições para que haja efetivamente o rendimento para as famílias. Para Gilberto Silva, em Cabo Verde, registra-se um potencial razoável de pessoas que vivem na insegurança alimentar. Pelo menos 20% das famílias estão na situação de insegurança alimentar e temos pessoas que também estão naquela situação intermediária de risco, ou seja, podem cair de novo para a situação de insegurança alimentar caso haja situações de crise, como a situação que nós estamos a viver este ano, e isto corresponde a 11% da nossa população. Por sua vez, o representante da FAO em Cabo Verde pronunciou que o lema para este ano é ainda mais pertinente, inclusive afirma: o número de vítimas subnutridas no mundo tende novamente a aumentar após décadas de declínio. De acordo com o relatório O Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo em 2017, 815 milhões de pessoas sofriam de fome em 2016. Com este lema, pretende-se chamar a atenção da comunidade internacional sobre o quão importante é o engajamento de todos na luta contra a fome. Para além de diversas entidades, esta comemoração contou com presenças dos estudantes do 5º ano da escola de SOS que cantaram e declamaram um poema de Jorge Barbosa. A Ministra da Justiça, Janine Lelis, foi conhecer em loco o desempenho do Supremo Tribunal da Justiça relativamente a algumas questões que encontram-se estampado no relatório, nomeadamente a taxa de resolução dos processos, funcionamento das salas de audiência e assessores para o Tribunal da Justiça. A governante avança que, apesar das dificuldades, não se pode justificar a falta de meios com maior entrave para a eficácia da justiça cabo-verdiana. A visita da Ministra da Justiça, Janine Lelis, ao Supremo Tribunal da Justiça demorou cerca de 1h30. Vários assuntos que mereciam esclarecimentos, nomeadamente taxa das denúncias, assessores para o Poder Judicial, entre outros, foram abordados no encontro. Janine Lelis fala em maior envolvimento dos departamentos da Justiça, em especial da inspeção, se quiser eficácia para o setor. Espera-se um bom funcionamento da Justiça, segundo a governante, e que não haja motivos para culpabilizar a falta de eficácia com a ausência de meios. Nós estamos sempre a fazer o nosso melhor esforço para a garantia dos meios, mas eu continuo sempre a dizer que o problema da justiça tem que ser colocado na eficácia. Os meios que estão a ser emprestos não têm sido poucos ao longo dos vários anos versus os resultados. E os resultados quais são? E essencialmente o que é? Vamos dizer assim, é a satisfação
do povo em relação à prestação da justiça. É isso o foco, é isso o conteúdo. Então, toda a análise deve ser feita, todo o equacionamento deve ser apresentado para que as respostas sejam mais eficazes. Não se pode desculpar a morosidade ou o funcionamento da justiça só na lógica dos meios. O país vive a realidade que vive, nós todos sabemos que temos deficiências, todos sabemos que temos problemas em relação aos orçamentos, mas isso existe a nível do Ministério da Justiça, a nível do Ministério da Saúde, a nível do Ministério da Educação, existe a todos os meios. Então, a lógica e a justificativa não pode ser não se está a fazer mais porque não se tem meios. Pode-se fazer sempre mais com os meios que se tem. É fundamental que funcione a inspeção judicial, apesar de não ser um órgão enquadrado no orçamento do Estado, mas sim na Comissão Superior da Magistratura Judicial, avança Leles, questionada do ataque feito pelo deputado Amadeu Oliveira, de que a ministra está com falta de coragem política para fazer reforma no sistema. A titular pela pasta da Justiça defende assim. A coragem, eu vou lhe dizer em que perspectiva é que ela é colocada. Se ela é colocada no sentido de se mudar o sistema, o governo não pode mudar o sistema constitucional. A competência para se fazer a alteração do sistema tal como ela está, só se consegue através de uma revisão constitucional. E esta é da competência exclusiva dos deputados, não é do governo. Coragem, de acordo com aquilo que é o quadro atual que a gente tem, eu tenho toda a coragem, todo o interesse, todo o engajamento, toda a dinâmica e estarei fazendo sempre tudo aquilo que se mostrar necessário e dentro das minhas competências para fazer avançar o setor de justiça. Janine Leles garante que está focada nos resultados e aponta como exemplo a eficácia da resolução dos processos extraídos pelo Tribunal de Relação de Sotavento em relação ao Barlavento. O presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Bernardino Delgado, avança que relativamente às denúncias feitas pelos advogados de que há processos prioritários, o magistrado alega que há que fazer inquéritos e que não corresponde à verdade e não se deve deturpar a opinião pública. Bernardino Delgado defende que a Comissão está a apurar as denúncias com serenidade em conformidade com a lei e o inquérito está em andamento e a não deturpar a opinião pública. Em relação a essas denúncias, o que pretende o Conselho Superior da Magistratura Judicial fazer é, portanto, adotar os mecanismos internos no sentido de fazermos um inquérito que vai apurar todas as vicissitudes que este processo teve, desde a primeira instância até a sua decisão em sede da instância suprema e para depois fazer um pronunciamento público no sentido de esclarecer as cabo-verdianas e os cabo-verdianos sobre tudo o que é que aconteceu neste processo. Analisar as questões de forma serena e depois fazer um pronunciamento público em ordem a esclarecer e não a deturpar a opinião pública. O presidente da Comissão Superior da Magistratura Judicial Cabo-Verdiana assegura que não há preferência ou escolha de processos para sua resolução. A apreciação feita por um advogado da praça, mas que, segundo o delegado, não corresponde à verdade. Os processos entram, têm um número, questionam porque é que dois processos que entram na mesma ocasião depois há um que tem um desfecho em 6 meses e outro que tem um desfecho em 1 ano. Isto depende do próprio processo, como devem perceber. Há processos mais complexos do que outros, não é? Há processos que, em sede de processos cíveis, há processos que são contestados e processos que não são contestados. No debate haviam 3 advogados e essa opinião é a opinião de apenas um deles. Os outros até não concordaram com esta asserção das coisas. Não há que responsabilizar os ministérios pelo fato da morosidade da justiça que ainda reina em Cabo Verde. O presidente da Comissão Superior da Magistratura Judicial garante que ainda há confiança e integridade moral dos juízes e que isso deve ser preservado como um bem para a justiça cabo-verdiana. O grupo parlamentar do PSCV esteve esta segunda-feira em encontro com a bastonária da Ordem dos Advogados. A questão de assistência e morosidade judiciária são as maiores preocupações da Ordem dos Advogados. De acordo com a bastonária, é preocupante a forma como o Ministério da Justiça tem lidado com esta organização, condicionando o seu trabalho, sobretudo no que diz respeito ao acesso à justiça por parte dos cidadãos.
A Ordem dos Advogados está indignado com o Ministério da Justiça, é que, segundo avança a bastonária da Ordem dos Advogados, Sofia Oliveira Lima, este Ministério tem agido da forma errada relativamente a um assunto que faz parte das funções da Ordem dos Advogados, que tem a ver com um direito fundamental dos cidadãos, que é o de acesso à justiça. Neste momento, a Ordem não tem tido perante o Ministério da Justiça voz, porque existe um diretor que limita unilateralmente e impõe regras até hoje não impostas à questão da assistência judiciária, que tem a ver com dois aspectos fundamentais, que é não aceitar documentos provenientes dos tribunais assinados e carimbados pelos tribunais que comprovam a efetiva defesa das oficiosas por parte dos advogados e dos advogados estagiários. Portanto, são documentos autênticos, passados pelos tribunais do país, e há um diretor que diz que esses documentos não têm valor para efeitos de contabilização de custos das defesas oficiosas. Ainda de acordo com a bastonária, este Ministério tem posto em causa o trabalho prestado pela Ordem dos Advogados de Cabo Verde de há 16 anos, nenhuma vez antes feito por nenhum governo. Uma outra preocupação desta Ordem é relativamente a um gabinete da Justiça que dá cobertura a toda a Ilha de Santiago e vai ser encerrado por ordem deste Ministério. Neste momento, pela primeira vez em 16 anos, vem uma direção do Ministério da Justiça dizer que não está enquadrado no regime da assistência judiciária, o que implica o encerramento imediato desse gabinete, porque não só não faz parte da responsabilidade da Ordem financiá-lo, só presta serviço com os seus advogados, como também não tem disponibilidade financeira para continuar a arcar com os custos. Quando a Ordem, neste momento, é a única tábua de salvação para prestar assistência judiciária aos cidadãos, porque não existem mais as casas de direitos pelos motivos que sabemos. É a Ordem que tem suportado a assistência judiciária e que muito lhe honra fazer esse trabalho, porque tem a consciência da dimensão da assistência judiciária enquanto um direito fundamental. O partido da oposição demonstrou também a sua preocupação perante esta situação. Quando se decidiu pela extinção das casas de direito, ficou claro para nós, pelo menos, e para os cabo-verdianos, que este serviço seria prestado pela Ordem dos Advogados. Só que, neste momento, o que nós percebemos é que há um plafond que foi unilateralmente fixado pelo Ministério da Justiça e que não cobre os custos da prestação desse serviço essencial para a prestação, portanto, da justiça para os cabo-verdianos, aqueles principalmente que não têm condições de arcar com um advogado para resolver os seus problemas no tribunal. A Ordem dos Advogados conta neste momento com 600 advogados, incluindo cerca de 100 estagiários. A Câmara Municipal da Praia prevê para este ano investir numa casa para os sem-abrigo, com o objetivo de assegurar serviços básicos da primeira necessidade, como alojamento noturno, higiene e vestuários, refeição e apoio técnico especializado. De acordo com o Infopress, Oscar Santos falava na cerimónia de abertura da jornada de reflexão sob o lema Os Sem-Abrigos de Invisível ao Visível, indicando que a residência denominada Casa Abrigo Municipal vai ficar num espaço cedido pelo governo no centro da cidade, no Platô. Oscar Santos afirmou que as pessoas em situação de vulnerabilidade constituem uma problemática que assume dimensão mundial, mas que não tem merecido a devida atenção dos decisores públicos. Segundo a autarca, o projeto Anjos da Noite, criado pela Câmara, é uma das apostas da edilidade que visa melhorar a condição de vida dos sem-abrigo na cidade da Praia. A equipa do Anjos da Noite trabalha diariamente em 3 bairros da cidade da Praia, oferecendo uma refeição quente. Desde o início do projeto até a data atual, já foram cartografadas 82 pessoas em situação de sem-abrigo que utilizam a rua como espaço de dormir.
Líderes de diferentes comunidades do interior do Porto Novo alertaram esta segunda-feira para a necessidade urgente dos poderes públicos acudirem às populações rurais neste município santantonense que enfrentam a pior seca dos últimos 10 anos. A seca no Porto Novo está a preocupar a população da Zona Norte, pois além do desemprego generalizado das famílias, a água para a população e para o gado começa a faltar, segundo os dirigentes comunitários. De acordo com Fidel Neves, citado pela Infopress, no Planalto Norte do Porto Novo depara-se com uma situação social muito difícil, pelo que urge a intervenção da Câmara e do Governo, sobretudo na criação de postos de trabalho para socorrer as famílias que este ano perderam tudo. A água começa a escassear-se nessa localidade, segundo este representante da população, que enalteceu, porém, o fato de os serviços municipais e o Ministério da Agricultura e Ambiente estarem a socorrer as comunidades com água transportadora, medida que tem minimizado os problemas. O edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, diz-se solidário com a população, sobretudo com os agricultores e criadores de gados afetados por mais um ano da seca neste concelho, a pior dos últimos tempos. Aníbal Fonseca congratula-se, entretanto, com a decisão do governo de avançar com o plano de emergência de salvamento de gado e da mitigação da seca no montante de cerca de 900 mil contos. Um chafariz na localidade de Achada Mato está prestes a desabar. Apesar do perigo que este fontanário traz para as pessoas, este continua a funcionar normalmente. A responsável de venda da água do chafariz diz estar preocupada com a situação e pede a intervenção urgente das autoridades. Durante a nossa visita a esta localidade, deparamos com uma cena não muito agradável. Um chafariz a cair de podre. O pior é que ele ainda funciona. Para Catarina Martins, responsável de venda de água neste fontanário, há 15 anos que este espaço não vê um sinal de intervenção e pede a posição urgente das autoridades. Di nunca por isso se está indiano se dará para chapa de novo já bunda com chão que tudo que dinheiro bunda com chão botando compor de novo para assim era já para quê para já tu só se ficar lá só se ficar de cortar tudo já mais dentro que tem que exatamente se cortar também também tudo bem. Assim como se pode ver, este fontanário constitui um verdadeiro perigo para quem o frequenta. Uma moradora deste bairro partilha da mesma opinião, alegando que a única solução por hora é o encerramento das portas deste chafariz. Vida de aluguel, que tem preço. Então, chama que ele fez compor, mandou-te para uma associação que tenha condições, então ficar é melhor. Onde mata uma criança. Mas isso é peste, que ele nem próprio dá uma nuquita da água, isso é uma juvina que pode chamar, olha, esse esquecer vida de dentro. Isso é uma amiga prejudicada, hoje é o caminho a casa. Então você dá gana, manda-me lá em tudo, olha, não deixa por isso. Mas como olhar a televisão ontem, não pode estar mal, não preferi pedir água e ir para a praia e não apanha ali. O mais gritante é o vazamento de água à frente deste espaço infantil, considerado um verdadeiro perigo a essas crianças, numa época em que se registrou no país um número recorde de paludismo. Até lá pronto, para mandar o vizinho de meu pai paludismo ali na mata, para ver Maria, será que andou naquele código de jardim de criança? Para mim, assim, também lá de casa, pronto, a minha cozinheira, assim, manda fazer tudo da limpa, anda de menino da cozinha, mas mim, não é meu trabalho, mas me dá chegou assim. Mas manda menina de casa. Ok, pronto. Não pode ser comida, não pode ir lá, você anda na tina, menina com a mariada, levando direito um espaço que é calça mariado. Tentamos comunicar a entidade responsável do fontanário, mas esta mostrou-se indisponível. É uma situação que flagramos a conta da nossa visita a este bairro devido a uma denúncia de um cano de água que há 3 meses deitava água para a ribeira abaixo. Sobre este assunto, constatamos que já se encontrava resolvido. África em Manchetes, acompanhe. Quênia. É agora de 276 o número de mortos do mais mortal ataque bombista no país
Há 300 feridos, o governo responsabiliza Al-Shabaab. Quênia, líder da oposição Raila Odinga, encoraja apoiantes a continuar a exigir reformas ao sistema eleitoral do país, originando mais protestos. Costa de Marfim, 4 moldovos foram mortos e 3 soldados franceses feridos quando aparelho fretado pelo exército francês despenhou ao largo da costa marfinense. A Madagascar, o governo inicia procedimentos de limpeza urgentes em resposta ao surto de peste que deixou mais de 500 pessoas infectadas pelo país. Libéria, a Comissão Eleitoral anuncia que a antiga estrela de futebol George Weah e atual vice-presidente Joseph Boakai vão esta semana à segunda volta das presidenciais.